Amados irmãos e irmãs, hoje a igreja celebra São Tiago Maior, apóstolo. E hoje o evangelho proposto para a nossa reflexão é Mateus capítulo 20, versículos de 20 a 28. Naquele tempo a mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou: "O que tu queres?" Ela respondeu: "Manda que esses meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda." Jesus então respondeu-lhes: "Não sabeis o que estáis pedindo. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber?" Eles responderam: "Podemos." Então Jesus lhes disse: "De fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará esses lugares àqueles os quais Ele os preparou." Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os 2 irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: "Vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas, e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos." Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. No texto que agora acabamos de ouvir, nós encontramos os filhos de Zebedeu, levados pela mãe, que vão pedir um privilégio. Nós também, às vezes, queremos privilégios, O dizimista quer privilégio porque é dizimista, a pessoa que é de pastoral, às vezes, quer um privilégio, que é de pastoral, e nós também, às vezes, caímos nessa história de querer privilégios, Há uma busca natural no ser humano de ter o primeiro lugar, de ter visibilidade, de receber honras, de querer aplauso, de querer espaço. Quando a mãe dos filhos de Zebedeu apresenta para Jesus este pedido, Jesus nota que há um desconforto entre os apóstolos. E ele também fica desconfortável com aquele pedido, Ele que tinha falado tanto sobre humildade, sobre o caminho da cruz, e agora vem esses 2 e querem privilégios. Muitas vezes nós trazemos para dentro da igreja, ou queremos trazer para dentro da igreja, comportamentos que não têm nada a ver com o ser cristão, com o ser discípulo de Cristo. Queremos trazer para dentro da igreja coisas do mundo pagão mesmo. E vejam que os discípulos ficaram irritados com aquilo. E Jesus deu uma resposta muito que faz realmente pensar. Primeira coisa, Jesus disse: "Vocês não sabem o que vocês estão pedindo, porque quanto mais próximo de mim vocês estiverem, aqui e agora, também quiserem estar na eternidade, mas vocês vão viver tribulações, aflições, vocês vão passar pelas coisas que eu passei e que vou passar ainda, pela cruz. Vocês podem, por acaso, beber o cálice que eu vou beber, o cálice de sangue? Vocês serão, por acaso, capazes de dar a vida pelo reino?" É claro que a mãe dos filhos de Zebedeu não entendeu muito essa história de Jesus. Mas ela disse: "Sim, eles são capazes de beber o mesmo cálice." E Jesus, mais abaixo, diz assim, para que todos escutem. Ele diz: "Vocês sabem que o chefe das nações tem poder sobre elas." Aqui se fala sobre o poder abertamente. Ter poder de mandar sobre alguém, ter poder de coordenar alguma coisa, Imagino que na igreja, quanto maior for a responsabilidade, eu não diria nem poder, essa palavra não deveria ser muito do nosso vocabulário, Nosso vocabulário deveria ser serviço, Quanto mais alguém tem responsabilidade, quanto mais alguém tem serviço dentro da igreja, mais testemunho essa pessoa deve ter e deve dar.
Por exemplo, se a pessoa foi convidada para um serviço na igreja que tem maior notoriedade, pois ela só deve ser convidada se ela tiver maior notoriedade em testemunho, em santidade, em vida de oração, em renúncia, naquilo que é próprio do Evangelho. Senão ela não deve nem ser convidada para nada. Ela deve ficar no lugar onde está, né? Vou convidar fulano para ser coordenador, mas se ele não tem espírito comunitário, se a pessoa não sabe trabalhar em grupo, se a pessoa está realmente dentro da igreja buscando privilégio em primeiro lugar e não faz nem questão de ser sutil. Então, como é que é isso mesmo, né? O Evangelho de hoje é muito claro, né? Dom Helder tem um pensamento muito belo sobre isso, quando ele diz assim, que o que faz a beleza da nossa presença na igreja não é o cargo que a gente ocupa, mas o modo como a gente serve. Isso é que torna a nossa presença bela dentro da igreja ou não. Então imagine, quanto maior a responsabilidade, maior deve ser a santidade. Quer dizer, eu olho para alguém olho para os meus superiores e devo enxergar pessoas que devem servir de espelho para mim. Pessoas que devem servir de modelo, de exemplo, né? Pessoas nas quais eu posso me espelhar no sentido da santidade, da retidão, da conduta, né? É isso que eu imagino que seja muito importante a gente sempre ter presente na vida da igreja. O Papa Francisco fez questão em uma pregação na Casa Santa Marta de dizer que há muitas pessoas que na igreja vivem um carreirismo tolo e na carreira para encontrar o poder perdem duas coisas que são essenciais à vida cristã. Perde o coração, quer dizer, se tornam pessoas sem afeto, sem condição de amar, sem capacidade de cuidar, nada disso, né? Perdem o coração e perdem a fé. Se tornam pessoas sem afeto, sem sentimentos, frias, e se tornam pessoas sem fé também em Deus. A única fé que tem é no seu próprio caminho, no seu próprio traçado para chegar a determinado posto, a determinado espaço de poder, né? Então é muito interessante esse texto de hoje, que faz a gente pensar que na igreja não deve ter espaço para essa luta por poder. Deve ter espaço para servir, para fazer a vontade de Deus, para fazer o reino de Deus crescer. Não deve haver em nós essa disputa e nem essa inveja porque alguém alcançou esse posto ou esse lugar, né? Os monges do deserto fugiam disso, né? Quando eles sabiam que um bispo ou um arcebispo vinha chamá-los para o episcopado, eles cortavam esses 2 dedos aqui, que são os dedos que o padre usa para levar a hóstia consagrada, cortavam com a faca, para dizer assim, agora eu não posso mais ser padre, porque eles viam no sacerdócio uma dignidade muito alta, não é? Não estou dizendo que era uma conduta, que essa conduta era... Bom, estou apenas citando um fato, né? Quando chamaram São Francisco para ser sacerdote, ele disse, não, basta ser diácono, para mim já é ótimo. E Santo Antônio de Pádua foi chamado pelo cardeal Ugolino para tornar-se bispo, né? E Antônio disse, eu tenho medo de, chegando ao episcopado, perder tudo que eu alcancei até agora, em termos de santidade. Então, um belo testemunho desses homens, né? Que faz a gente pensar, né? Que na igreja o mais importante não é o lugar que a pessoa ocupa, de posição, de destaque ou de poder, mas o mais importante é o desejo de servir, de fazer Jesus ser quanto mais conhecido, amado, adorado. É isso que faz o reino de Deus crescer, não é? Então Jesus diz, olha, o chefe das nações tem poder sobre elas. No mundo, no mundão, na política do mundão, as coisas funcionam assim. Os grandes as oprimem, mas entre vós não deve ser assim. Nem vocês devem se considerar chefes. Não somos pastores, o relacionamento de pastor e ovelha é outro. Não é um relacionamento de chefe, né? De alguém que é chefe, de alguém que é mandado, né? Não é bem assim, né? E também não deve se usar,
Jesus fala de poder, né? Tem poder sobre elas. Não devemos imaginar que temos poder sobre ninguém. Nós anunciamos um evangelho que não é impositivo, é uma proposta. Nós não impomos nada, devemos propor. E a beleza do evangelho é que deve cativar as pessoas para que elas respondam sim ao evangelho. E depois Jesus diz assim: os grandes as oprimem, quer dizer, dentro da igreja também não deve haver opressão, nem quem oprime, nem quem é oprimido. Esse jogo, né, não deve haver dentro da igreja. Nós somos comunidades, né? Aquele que tem a missão de coordenar deve exercê-la como se fosse um pai, com paternidade, né? Paternidade que corrige, que ajuda, que auxilia, que une, que integra, paternidade que acolhe também quando a pessoa erra, para dar um conselho, para ajudar, não é? Com paternidade e não oprimindo, não é? Jesus diz bem claro, não deve ser assim entre vocês, não é? Mas quem quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. Quer dizer, quem quiser ter notoriedade, tenha notoriedade pelo testemunho de vida. Essa é a única notoriedade que se deve almejar. Quem quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. Torne-se vosso servidor. Né? Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida como resgate em favor de muitos. Essa é a dinâmica do reino de Deus. Essa é a dinâmica da igreja também, sabe, gente? Querer servir, querer fazer o bem, querer promover o outro, fazer com que o outro cresça. Outro dia um colega padre me dizia uma coisa muito bonita, dizendo, quando estávamos referindo a uma coisa, né, da vida, do dia a dia, dizendo o seguinte: quando um padre não é capaz de se alegrar com o progresso espiritual, humano, afetivo do outro colega, é um sinal péssimo. Porque nós devemos nos alegrar quando o outro cresce, quando o outro progride, quando o outro aprende alguma coisa, quando o outro dá um passo positivo. Isso deve ser para nós sinal de alegria. De uma igreja que está buscando o reino de Deus e a sua justiça, de uma igreja que olha para Cristo na sua centralidade e considera todas as outras coisas, os esquemas de poderes, todas essas coisas como inúteis para a evangelização, inúteis para o Evangelho. Que o Senhor nos dê a graça de um bom dia e a graça de refletir sobre isso, sobre a igreja como lugar de serviço e não de poder, e não de visibilidade, de privilégio, de espaços, de aplausos. Igreja como lugar de serviço. Dai-nos, Senhor, esta compreensão. Tenham todos um ótimo dia, paz e bem.